Boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa live sobre A Peste, do Albert Camus, hoje com o historiador Tomás Juliano, que é conhecido de muitos de vocês, sobretudo talvez pela participação nos documentários da Brasil Paralelo. Também tem um site, História Expressa, e publicou 2 livros sobre a pedagogia de Paulo Freire, numa perspectiva crítica. E é um historiador que eu admiro muito porque ele articula muito bem a história com a literatura e com a política contemporânea, tentando entender sempre numa perspectiva bastante ampla e bastante nossas ideias, do nosso comportamento, e com uma atenção muito especial à cultura brasileira, que é algo que a gente não pode jamais negligenciar como um intelectual brasileiro. Grande Tomás! Boa noite, Vitor. Tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Que prazer! O prazer é meu. Minha filha, nesse momento, acabou de acordar. Opa, E participação especial. participação especial já no seu canto gregoriano. A primeira coisa que os pais têm que saber é que os filhos nunca atrapalham. Sem dúvida. É aquele. Ela só. A gente brinca aqui que ela escolhe sempre o momento certo para participar. Então, Claro. ela passa um bom pedaço da tarde extremamente calma. Aí, por volta da madrugada, 3, 4 horas da madrugada, aí ela acorda e aí ela estabelece uma cantoria envolvendo toda a comunidade aqui. É muito engraçado. O coro. Mas tu és uma pessoa Exatamente. notívaga, né? Pelo visto, tu Sou. trabalhas à noite, né? Eu sou um tanto quanto privilegiado porque eu consigo estruturar bem a minha rotina e dentro dessa estrutura eu já há alguns anos já fiquei muito adaptado em trabalhar assim. Primeiro que eu saio um pouco da curva, porque em média eu devo trabalhar por dia assim, em torno de 14, 15 horas. Então, eu sou aquele tipo Em de casa. pessoa que. Em casa. Então, eu sou o tipo de pessoa que, dependendo do contexto, durmo 2, 3 horas e meu organismo reage bem, não é nem uma situação excessiva, sabe? E, e, Caramba! sigo, e sigo a vida, assim. Já são alguns anos nesse processo e o corpo tem suportado bem. Eu não faço isso nem forçando, é natural. Isso, bem, os médicos não recomendam isso, né? Tu sabes que eu tô com uma mentoria acadêmica e intelectual. Comecei em fevereiro, agregando uma experiência na orientação acadêmica e também na vida intelectual. E eu fui fazer um curso de coaching para ter essas técnicas de psicologia aplicada para mobilização do tempo, organização dos horários e metas, etc. E tem um aspecto que não é reducionista em considerar que a nossa alma, a nossa inteligência está no corpo, né? Que o corpo precisa de um tripé básico, isso não é ideológico, que é o sono, a comida e a atividade física. E é incrível, Tomás, quando eu proponho para os meus mentorandos pequenos exercícios, um sono mais bem dormido, uma alimentação mais equilibrada, fora de todo esse culto esteticista, do bem-estar, hedonista, que aliás até está na peste dessa sociedade aburguesada, materialista, isso faz diferença. As pessoas ficam mais bem dispostas, mais interessadas, mais inteligentes nesse sentido. Nunca tinha visto alguém que dormia só 2 horas por dia. Caramba. É assim, né? É, primeiro que, dependendo do contexto, por exemplo, no dia de hoje, vou pegar o parâmetro assim, do dia 29 para o dia 30. Eu tive ali, eu devo ter dormido primeiro 1 hora e meia, depois mais um sono de 2 horas, aí com um intervalo entre um e o outro de umas 7 horas. Então, e eu sou assim há muito tempo. E não sei bem ou mal definir assim, porque não é uma imposição física, sabe? Entendi, O entendi. Marcos, o Marcos, nosso amigo em comum, ele de maneira recorrente ele está sempre me cobrando. Vá dormir melhor, Dorme. vá dormir melhor, vá dormir melhor. Só que acontece é que aqui a Luísa é testemunha,
eu fico simplesmente deitado, virando de um lado para o outro. Então, entre ficar assim, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, eu vou ler, eu vou produzir. Então, E a mente não dentro desse... para, né? Não para. Não para, não para, não A para. mente não para. E tu Então, trabalhas é em muito... casa, tu compras os livros, tu frequentas arquivos também para pesquisa historiográfica, claro. Assim, vamos lá, né? Eu tenho uma carreira muito lateral dentro do ambiente acadêmico, né? Tenho ali na graduação, as especializações em literatura brasileira e em história afro-indígena no Brasil, né? Então, eu trabalho muito com pesquisa de arquivo. E sou um tanto quanto privilegiado, porque eu não nasci no tempo de Silvio Romero. Então, os arquivos, muita coisa, como bem sabes, nós temos aí um acervo muito bem digitalizado. A Biblioteca Nacional tem um acervo de primeiro mundo, de primeiro nível, um sistema tecnológico muito bem desenvolvido. Então, eu consigo estabelecer muitas pesquisas em casa. E é aquele processo que e tu sabes bem disso, quem ama a vida de estudos, acaba se alimentando dessa intensidade. Então, o trabalho de um historiador é aquele trabalho de ficar estudando uma perspectiva sempre contextualizada, contextualista. Então, daqui a pouco você está mapeando todos os jornais brasileiros do dia 13 de maio de 1888. E aí você Tu começa a sabes que estudar... Tu sabes que eu Não, fiz algo, vai, vai. eu tive uma experiência semelhante, eu posso dizer que eu tenho uma ideia, eu vislumbrei o que é ser um historiador, porque eu pesquisei, inclusive na Biblioteca Nacional, mas sobretudo no arquivo pessoal do Benedito Nunes, que foi um crítico literário e filósofo, meu mestre, muito importante, e ele escreveu na época do Antônio Cândido, do, do Otto Maria Carpo, dos Manins, muita gente boa escrevia nessa época. Os suplementos literários do Estado de São Paulo eram livros, verdadeiros livros, dava para editar 100%. De modo que eu recolhi os seus artigos e eu fui vendo quem ele lia. Por exemplo, em 56, quando o Guimarães Rosa publica Grande Sertão Veredas, o Bené foi o primeiro a escrever, a primeira resenha em português foi dele. E aí logo depois vieram 2, 3, 4 resenhas comentando, debatendo em um ambiente intelectual muito fecundo no jornal, com uma temporalidade diferida, quinzenal, mensal. Hoje a gente escreve, agora tem 25 críticas curtas, compactas, superficiais, de quem nem leu e nem entendeu. Enquanto que eles tinham uma... Então eu fui para os arquivos, eu coloquei as máscaras, coloquei as luvas, folhei os jornais se rasgavam. Ele tinha um jornal da década de 60, de 50. Então eu sei o que é isso. É fascinante. Eu comentar duas situações disso. Então, o que acontece? Você começa a mapear, exemplo, eu dei um caso aqui, né? O 13 de maio de 1888. E você começa a mapear como a abolição repercutiu em um jornal interiorano do Piauí ao jornal do grande centro urbano brasileiro, que era o Rio de Janeiro. Então você faz esse tipo de triagem e, pelo menos assim, no que envolve a minha vida, é uma catarse em sucessão. Então você mexe com algo que impacta e você fica embasbacado dentro desse processo de pesquisa. E sobre esses suplementos literários, Vitor, a gente até inserindo o próprio Camus na conversa, o primeiro tradutor de Camus para cá, para o nosso chão, foi o Graciliano Ramos, que também tem uma carreira como crítico literário dentro desses suplementos, contemporâneo de muitos desses mencionados. Então, existe uma maneira de, quando você pesquisa uma fonte primária, quando você estabelece essa discussão, de você acessar várias camadas de Brasil, estabelecer um diálogo e uma comunicação, e que a gente detecta, evidentemente, faltas, né? Continuidades, quedas, né? Do ponto de vista cultural, do ponto de vista intelectual, descritivo, textual, enfim, e ao mesmo tempo algumas permanências. Então, estudar o passado é muitas vezes um grande antídoto para o sono. Sabes que isso é extraordinário, porque eu acho que a gente está... Desculpa, quer concluir? Perdão. Por favor, vai lá, por favor, pode falar. Eu acho que a gente está muito afinado no modo humanista e filosófico com que a gente lida com a história e com a literatura.
Porque quando a gente dá um salto intelectual, seja breve, de 20 anos, seja longo, de um século, ou mais extenso ainda, de um milênio, ou retrocedendo ainda para a antiguidade ou para a Idade Média, para pensar nas grandes, por exemplo, na peste bubônica do século XIV, ou na peste italiana do século XVII, quando a gente amplia o nosso horizonte, começa a traçar comparações, começa a perscrutar recorrências históricas, no fundo a gente está preocupado com a condição humana, com a natureza humana e com a situação humana atual. Relendo a peste com essa epidemia, surgiu a ideia de fazer a live contigo, eu vi um post teu elogiando o Camus, eu também gosto muito do Camus, e eu vi que o Brasil, por mais que não tenha sido impactado efetivamente pelo existencialismo, por essa filosofia da existência, como a de Camus, ele se aburguesou, ele se tornou uma sociedade tão secularista, tão materialista, tão individualista, indiferentista, que esse livro aqui parece ter sido escrito para a gente. Não está falando de uma sociedade francesa que tem um processo, inclusive da Revolução, que laicizou a cultura e que tornou um sacerdote como o Paneleu uma figura curiosa. Mas a gente, sem passar por esse processo, a gente, de algum modo, se descristianizou em uma geração, mais ou menos, e a nossa preocupação é essa preocupação, assim, mais banal, né, na figura do Rambert. Todo mundo preocupado com o umbigo, pô, mas eu não vou voltar a trabalhar, e como é que eu não vou ter festa, e o prazer, e a morte completamente ausente do horizonte, até que ela bata na porta, né? Até que ela invada o seu vizinho, e de repente, um amigo meu falou assim, bem, agora eu tô vendo que o Covid é sério, meu vizinho pegou. A morte tem que pegar assim do lado, tem que passar raspando para que você assuma que você é mortal, né? O que as tradições sapienciais, e a tradição religiosa cristã, obviamente, reforça no seu elemento primário. Olha, você é mortal, o que você vai fazer com a sua vida? Qual é a sua responsabilidade ainda da existência? Essa é a questão da obra, tu não achas? Acho, e eu gosto de traçar uma certa continuidade, sem nenhuma espécie de anacronismo, na maneira como os conceitos de civilização e cultura foram definidos no próprio Brasil. O Brasil tem uma inspiração de uma matriz francesa na definição dessas duas bases, desde principalmente de Dom João VI para cá. Então, um Camus faz parte de uma certa sequência de uma relação com a cultura francesa produzida em seus respectivos contemporâneos. Tanto que o próprio Camus e o próprio Sartre chegaram a visitar o Brasil e tiveram algum contato com os nossos intelectuais, ou pelo menos com alguns de nossos intelectuais. No caso de Camus, com Oswald de Andrade, com Murilo Mendes, enfim. Então, apesar de o existencialismo não ter tido um impacto no mesmo nível ou em alguma proporção como teve em outros lugares, existe uma certa relação que tu bem definiste, que essa maneira um tanto quanto abstrata, alienada, afastada, deslocada, enfim, algum termo que os nossos ouvintes aqui consigam compreender, sobre uma compreensão que é uma compreensão primeira da condição humana, de que você, enquanto realidade criada, você tem um processo finito. A morte está ali, a morte é uma condição. Eu gosto de brincar com os meus alunos quando eu digo, olha, você tem que ter uma preocupação muito grande com a maneira como você vai morrer. Você passará mais tempo morto do que vivo. E essa agonia que tinha desde o doutorado. O doutorado dele em Santo Agostinho, por exemplo, ele tinha uma perturbação talvez até pelas marcações da sua biografia, perdeu o pai muito cedo, enfim, com a questão da morte, do tempo. E o que eu noto, Vitor, só para fazer um gancho, é como o Camus, muitas vezes, ele existe para ser chamado de seu. Eu vou explicar isso em outras palavras. É como se a literatura dele, a sua biografia, interessasse menos, mas algum aspecto que ele escreveu é totalizado, maximizado, para que ele possa ser associado a uma linha de pensamento que muitas vezes o desloca. Exemplo, o Camus não participou dos acontecimentos de maio de 68, o Camus morreu em 60.
Então ele não estava ali naquele processo, mas no Brasil ele foi muitas vezes incorporado como se ele fizesse parte dessa cultura de maio de 68, essa cultura mais revolucionária. E o Camus, em vários momentos da vida, ele vai ser acusado de ser um antirrevolucionário. Então, Claro, assim, o Homem Revoltado é uma crítica da revolução juvenil, adolescencial, de querer suspender o mundo. O meu a livro relação, preferido dele é O Homem Revoltado. a relação dele, por exemplo, até com a política da Argélia, ele foi um legalista. Então, no Brasil, existe um certo culto ao Camus, que é como se há um desejo de muitos em ter um Camus para chamar de seu, que o desloca, que não o analisa por inteiro, ou pelo menos assim, com um respeito enquanto um conjunto bibliográfico. Porque até em um estrangeiro, nós já vamos encontrar ali, principalmente no final da obra, o quê? Uma ruptura, um berro, há um clamor ali. Ela não é uma obra em que há um único tema apenas de um certo niilismo, uma certa revolta, uma certa incompreensão da natureza. Não, ela tem um diálogo, principalmente em seu final, em que há um chamado, há uma incompreensão, há um movimento que depois ele vai definir muito bem o Homem Revoltado, esse movimento da revolta. Agora, é pelo menos assim que eu enxergo. Existe um Camus, só para sintetizar, existe um Camus que não é o Albert Camus, que é muitas vezes este Camus desconhecido, que é o trabalhado dentro desse tipo de espaço. Ora verbal, ora no espaço de ensino, ora em certos movimentos políticos. Mas tu sabes que não me surpreende o caso da hermenêutica da recepção do Camus. Muito pelo contrário, eu estou acostumado na história da filosofia, e tu muito mais com a história intelectual em geral, história das ideias, é que os autores e os acontecimentos não estão fixos. E por mais objetivamente que nós possamos descrevê-los, eles vão se transformando a cada geração. E se por um lado a gente pode denunciar o reducionismo e a desconfiguração do legado intelectual do Camus por uma limitação do intérprete da recepção brasileira, por outro, ele está aberto para a gente recuperá-lo, relê-lo, redimensioná-lo. Na verdade, o meu trabalho com o Benedito Nunes e com Platão, que é uma outra dimensão da tradução do Carlos Alberto Nunes, é sempre tentar defender numa dialética, e aí é o papel do intelectual público e da argumentação, da escrita, como que tu fazes, diz, olha, tudo bem que Paulo Freire seja lido assim, mas ele pode ser lido assado. E assim é mais adequado de ler. A gente precisa de um outro movimento, de um outro meio, de um outro canal de comunicação, de um outro processo de argumentação para defender essa outra tese. O Camus é colocado numa bacia, ou numa categoria de existencialismo. Isso está completamente errado. Ele não gostava, ele não era existencialista. O existencialismo é uma noção que o próprio Sartre cunhou. Entre o Sartre e o Camus há um abismo. O Sartre ridicularizou o Camus porque ele não sabia fazer filosofia abstrata, teórica, nunca quis fazê-la. O Camus faz filosofia no sentido próprio, escrevendo romances, romances de ideias, romances muito inteligentes. O Sartre também faz isso, assim como a Beauvoir, mas o Sartre também era especulativo, também era filósofo abstrato. Então há uma diferença muito grande ali. O Merleau-Ponty também, a Simone de Beauvoir, essa intelectualidade. Mas de todos, o Camus me parece o mais nobre, me parece o mais reto, aquele que está na figura do alter ego do Rieu. A nobreza, a decência, a humanidade, sem a fuga das ideias ou da religião. Assim, olha, é o seguinte, tem gente morrendo aqui do meu lado, eu preciso responder a isso. Sem grandes especulações e sem grandes evasões. Não se evadir da responsabilidade imediata que a solidariedade da morte alheia, que de algum modo também é a minha, me acarreta. Isso me parece ser um pouco da essência que a vida é um absurdo, a vida não tem sentido, há um silêncio cósmico diante do destino individual de cada pessoa e de cada povo que vai simplesmente se acabar no nada obscuro do mundo, mas mesmo assim, sem nenhuma transcendência, eu preciso ser santo, que é a figura do Tarrou, que quer ser santo sem crer em Deus. Isso é muito interessante. Mas tem um ideal ali secularizado de bondade, nobreza, de humanidade, que me parece ser o do Camus. A hermenêutica da recepção
Voltou. Acho que o Tomás saiu e vai voltar. Pronto. Vamos esperar o Tomás voltar. Está conectando aqui. Pronto, voltou. Voltei. Eu não estou ouvindo. Essa minha Tá com conexão. delay. Agora É sim. terrível. Voltou. Tu falavas da hermenêutica da recepção. Certo. Então, assim, só para os nossos ouvintes aqui, o nosso público a compreender, Poxa, infelizmente o Tomás saiu. Vamos ver se ele volta. Pode ser um problema na conexão. É que Belém é muito longe de Porto Alegre, então é normal que haja. É impressionante. Assim, ó, a gente vai trazer o Camille para nossa conversa. Parece que estamos conectados em meio à Segunda Guerra Mundial. Assim, a minha conexão é muito ruim. E não era para ser. Eu não estou ouvindo. A voz não está saindo. Vamos esperar ele voltar pela terceira vez. E retomar o nosso papo. Vamos lá, Tomás. Vamos lá. Então, pessoal, tenham paciência. É como se estivéssemos conectados em meio à Segunda Guerra Mundial. Bem, a minha conexão é terrível. Bem, eu falo que no caso de Camille, parece que há um processo não interpretativo, mas que o descaracteriza em muitos elementos. E acabam, dependendo do processo, colocam frases, não estou escutando. Eu estou escutando bem, às vezes trava um pouquinho. Estavam avisando que está com eco. Vamos ver agora. Teste. Melhorou, pessoal? Eu diminui um pouco aqui. Ele saiu mais uma vez, vamos ver se ele volta. Eu não sei se muda alguma coisa aí eu suspender a live e começar uma outra. Com eco meu também? Só meu? Vou colocar um fone.
Vamos lá, Tomás, vamos tentar. Vou colocar um fone para ver se diminui o eco. Vamos lá. Bem, pessoal, espero que estejam ouvindo bem. E tudo que precisa ser colocado, que o Camus, ele era um autor extremamente, do ponto de vista produtivo, ele tinha até uma certa ordem em que ele estabelecia uma produção de peça, uma produção de romance, Puxa, ele saiu mais uma vez. Bem, não sei se a gente continua tentando ou remarca, porque toda vez que ele retoma, tem dado esse problema. Pode ser um problema na internet. Agora travou de vez, diz a Karine. Eu acho que é melhor a gente remarcar. Não sei se ele vai pedir novo contato. Pronto. Oi, Tomás. bem, eu havia mencionado isso para ti, né, Vitor? Dizendo assim, olha, essa minha conexão é terrível. E nós já estávamos já num processo de marcar essa nossa conversa. Recebi a visita da equipe técnica para eles ajustarem isso aqui. E, infelizmente, o ajuste não surtiu efeito, né? Tanto que quando Mas eu gravo agora, live sozinho, eu consigo desenvolver a live tranquilamente. Mas se eu convido alguém para participar comigo, ou se eu gravo com alguém, é esse processo de sucessivas quedas, assim, impressionante. Bem, eu havia mencionado a questão da hermenêutica da recepção, no caso de Camus, que muitas vezes o descaracteriza, que não levam em conta, por exemplo, alguns elementos que são bem consistentes na produção dele. Ele era um autor que tinha uma certa métrica produtiva. Ele escrevia uma peça, ele gostava muitas vezes de dirigir, ele escrevia romance, e alguns artigos, e sempre muito trabalho manual, muito trabalho particular. Ele tem muitos cadernos, muitas anotações sobre o seu próprio contexto. Então, quando a gente pensa em Camus, existem esses elementos, uma grande composição. Textos privados, muitos destes só publicados depois da morte. Ele morreu, só para que os nossos ouvintes saibam, ele morreu precocemente, ele morreu com 46 anos, acidente de carro. E 3 anos antes ele havia recebido o Nobel. Então, assim, dentro desse processo, existe uma recepção que o descaracteriza em alguns segmentos, que não levam em conta as críticas que ele estabeleceu, não só ao comunismo, mas que também, muitas vezes, o tratam como um anticomunista. E ele não serve também para um anticomunista. Ele não era nem um anticomunista, nem, evidentemente, um comunista. E só para fazer esse processo, ele foi um homem muito versátil. Ele entendeu que ele também era uma figura pop, midiática. Ele entendeu o sex appeal que ele tinha. Ele fez uma leitura desse processo. Então, o Camus ele vai ter se celebrizado também como alguém que participava de programas de TV, que conversava, que trabalhava dentro de um ambiente da dramaturgia. Ele vai ter essa leitura de um intelectual público e um processo inicial de
expansão de novas redes de comunicação que os intelectuais passarão a ter. Então, ele vai saber utilizar bem a TV, vai saber utilizar bem o rádio, vai saber comunicar bem as suas ideias. Ele vai ser esse tipo de homem. Tanto que vocês podem encontrar até um trecho dele de 10 minutos, em que ele, para a TV, ele aparece comentando sobre a felicidade, os teatros, sobre o palco. E ele é extremamente seguro na maneira de se expressar dentro de uma câmera. Dependendo do contexto, se vocês já deram aula, só você e uma câmera, é muito difícil, dependendo da pessoa, tá? Com naturalidade. Puxa, travou mais uma vez. Bem, eu não sei como é que a gente procede agora. Que já foram muitas tentativas, talvez não seja o momento mais oportuno também do próprio Instagram, pela concorrência de outras lives, não sei se isso influencia. De todo modo, eu iria complementar que ele escreveu muitos editoriais para o jornal Combat, que vai ser o marco da resistência francesa aos nazistas no governo de Vichy, do Marechal Pétain. E ele vai ter uma importância enorme para, de algum modo, galvanizar muitos intelectuais. Olha, sugeriram também o YouTube. Eu não sei se a conexão lá é melhor. Eu sei que ela é mais duradoura, não tem um limite, né? Bem, vamos ver se... eu estou escrevendo pela simetria da forma, mas ele deve estar me ouvindo. Provavelmente, então, eu posso falar por aqui. Então, Tomás, a gente remarca? Responde aí pelo texto. Imagino que seja a melhor opção remarcar com calma, talvez num outro horário. Então, eu vou encerrar a live, pessoal, deixar a gente purificar o desejo de concluí-la numa próxima oportunidade. Peço desculpas pelo erro técnico e fica a indicação e a introdução. Tá bom. Então tá, Tomás, é melhor. É melhor a gente deixar para uma próxima. Sem problema. Eu falo contigo no privado para a gente combinar. Um grande abraço, pessoal. O que eu posso fazer também é fazer uma live sobre a peste. Como não, é melhor esperar por ele. Tá bom. Tá legal, pessoal. Então eu vou encerrar. Peço desculpas e até a próxima. Um grande abraço. Tchau.